igreja, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vocês tomaram café hoje? Então eu vou perguntar de novo. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Aleluia. Que alegria estarmos aqui nessa manhã, irmãos. Mais uma vez comemorando esse mês tão maravilhoso que nós completamos 1 ano de Verbo da Vida aqui em Bragança Paulista. Você se alegra porque a palavra da fé chegou nessa cidade? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te damos graça nessa manhã pela oportunidade de estarmos aqui, te louvando, bendizendo o seu nome, entregando, Senhor, o nosso culto racional a ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa manhã como um cheiro suave a ti. Pai, que ela suba até você como gratidão, porque esse é o sentimento que nós temos nessa manhã. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por nós, em nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus! Pressionados, mas não desanimados.
seus olhos, levante suas mãos. Cante uma canção de amor ao Senhor.
o Senhor recebe da melhor maneira, um aroma agradável, um incenso suave a Ti, ó Pai, e te damos graças porque temos saúde para poder levantar, nos encaminhar até essa igreja e entregar o melhor para Ti, ó Pai, e agora nós sabemos que vamos receber uma porção do Senhor, ó Pai, e eu sei que vai ser uma palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, e essa palavra ela vai produzir os resultados para qual ela foi enviada essa manhã, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, louvor, obrigado, pode descer, minha tecladista favorita, dá uma salva de palmas para ele, meu irmão. Não pode ficar com ciúmes, né, Sofia? Aí, ó. Vem cá, pastor, vem cá, mãe, ministra, Rose. É difícil, né, um filho chamar o pai e a mãe de ministro. Pode sentar, meus irmãos? Vou apresentar eles aqui. Alguns já conhecem, outros vão conhecer agora. Aleluia. Meus irmãos, para quem não conhece, esse aqui é o pastor Delfim, nosso apóstolo do ministério. Então, se você está aqui hoje, sentado nessa cadeira, recebendo do Senhor, se não fosse a obediência desse casal aqui, vocês não estariam aqui nessa igreja, amém? Ele é o apóstolo, ele está incumbido aí por Deus, por montar uma igreja em cada cidade da região Bragantina, ou seja, 14 cidades da região Bragantina vai ter o verbo da vida. Amém. Espiritualmente nós já sabemos que estão lá, mas vai se manifestar no natural, amém? E aí depois você se apresenta mais. Essa aqui é conhecida como a Mama Rose. Se estamos aqui é porque passa mais por ela do que pelo pastor, porque ela aqui que aguentou todas as outras partes que não é da pregação, é com nossa Mama Rose aqui que segurou muita coisa. Aí você quer dar uma palavra? Uma palavrinha, dá uma palavrinha. Só bom dia a todos e é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Dando continuidade ao nosso aniversário de um ano, se prepare, aperte os cintos aí que vem palavra, viu, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu me conheço. Para não dar trabalho para os irmãos aí, é melhor cuidar, porque eu vou bater nesse negócio. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, numa data tão especial, que é o aniversário de um ano, né? Quem sabe que... Você sabe a sua idade? Quem sabe a sua própria idade? Então adiciona nisso aí 9 meses, que é o tempo que você foi gerado na barriga da sua mãe. Sabe quantos anos foi gerada essa igreja? 10 anos. Ela ficou na barriga da mamãe. Então esse ano aqui, ó, é um ano, graças a Deus que a gente conseguiu, mas ela foi gerada por 10 anos. Nós trabalhamos nessa cidade, vários pastores, derrubamos topos aí, graças a Deus. Hoje nós temos um endereço aqui nessa cidade que não vai ficar tão... eu não creio que vai ficar muitos anos aqui, vai ficar ainda no meio, mas logo vocês vão ter que ir para lugares maiores. Vai comprar o terreno do lado, né? Pode ser. E eu sei que aí é com vocês, né? Graças a Deus eu cheguei no ponto que agora eu venho aqui só ministrar. Né? Agora a luta fica aí, mas toda luta é vitoriosa no Senhor. Amém. Irmãos, eu fui incumbido de trazer uma palavra aqui no Ministério Apostólico, né? Que são 5 dons ministeriais que estão, né? Durante esse mês de aniversário, que estão sendo incumbidos de trazer a palavra. E eu estou trazendo uma palavra aqui, eu não sei se está ali, não, né? Conectados é o nome da minha, conexões, nome da pregação. Irmãos, eu venho de uma geração que vivenciou, né? Tudo bem que eu sou novo, assim, não é nada, estou brincando. Eu tenho 64 anos, meu irmão, eu venho lá da década lá de 60, 70, tem gente aqui que nem estava no projeto, entendeu? E eu vi muitas coisas da cultura brasileira e mundial
mundial mudando durante todos esses tempos. E apareceram, junto com as novas culturas, aparecem novas palavras, né? Ou palavras que não são novas, mas são usadas com maior frequência. E uma delas é essa daí, né? Essa palavra conexão. Repete comigo, conexão. Conexão. É uma palavra muito usada atualmente, mas ela não é nova. Ela só substituiu outras palavras. Amém? Hoje também tem palavras assim que eu dou zero de importância, como palavra cancelamento, né? Que estou nem aí com cancelamento, né? Eu estou mesmo aí com o que Deus vai fazer na nossa vida. Fala para uma pessoa para você, Jesus nunca vai te cancelar, porque a Bíblia diz para essa pessoa aí, aquele que Deus colocou na minha mão, jamais eu vou abrir mão. Amém. Você nunca vai ser cancelado. Então existem palavras que são até chatas, mas essa aqui tem uma importância muito grande. A palavra conexão hoje em dia, ela pode trazer muita revelação para vocês. Há muitos anos atrás eu tive um mestre que ele dizia assim: ei, existe muito mais revelação no dicionário da língua portuguesa do que você imagina. Quem entende isso aqui? Você sabe que a gente passa por cima de palavras na Bíblia, na nossa leitura diária. Você lê a Bíblia todo dia, né? É lógico. Fala para o irmão, é lógico que você lê a Bíblia todo dia. É lógico que lê a Bíblia todos os dias. E a gente passa por cima de palavras que a gente não sabe o que é. Você tem que ir no dicionário e ver o que aquilo significa, porque aquilo vai te trazer uma revelação, né? Do texto que você está lendo. Então, baseado nessa palavra aí que é tão usada hoje em dia, né? Conexão, nós vamos entender certas coisas que aconteceram na nossa vida. Se você reparar de perto mesmo a sua própria vida ou a natureza humana, nós vamos perceber que é impossível viver nessa terra sem conexões, sem estar conectado a pessoas, a grupos, a sua própria família. Uma pessoa não consegue viver nessa terra sem conexões. Não consegue, é impossível. E se você reparar um pouquinho mais profundamente na sua vida, você é o fruto daquilo que você se conectou durante toda a sua vida. Amém? Estou falando, não entrei na ministração ainda, propriamente dito na parte espiritual, mas eu estou falando para você em relação à sua vida. Então, eu sou aquilo que eu me conectei durante toda a minha vida. Você é aquilo que você se conectou durante toda a sua vida. A conexão, ela tem o poder de trazer para você informações ou dados. Depois eu vou ler para você o que o dicionário fala. Vou ler agora, vai. O que é que o dicionário diz a respeito dessa palavra conectado? Dicionário. Diz de algo que está ligado ou plugado a outra coisa, uma coisa que está plugada a outra coisa. Imagina um fio plugando um computador a uma outra rede, alguma coisa, e ele está recebendo daquela rede, essa conexão faz com que ele possa receber daquela rede o que? Dados ou informações que vai ser útil para alguma coisa. Então, estar conectado, eu acredito que o irmão aqui deve conhecer muito nessa área de trabalho sobre essa questão de transmissão de dados. Então, irmãos, você estar conectado vai fazer com que a sua vida seja um reflexo daquilo que você recebeu de informações durante toda a sua vida. Isso no natural. Mas olha que interessante que nós podemos ver aqui agora. Num determinado ponto da sua vida entrou uma pessoa chamada Jesus. Quem está entendendo? Amém. E a proposta de Jesus é que você estivesse conectado a Ele agora. A Bíblia até diz que em Cristo nós nos tornamos outras criaturas ou uma nova criatura. Então significa que as nossas conexões anteriores e tudo aquilo que formou o nosso caráter, formou a nossa personalidade, tudo aquilo agora Jesus está dizendo: ei, esquece um pouco disso aí que eu vou agora me conectar a você. E se eu estou conectado a Jesus, significa que
informações e dados que vão gerar agora a minha nova criatura, que chama, agora eu sou um cristão, vamos chamar assim. Para você ser um cristão autêntico, agora eu tenho que estar conectado a Jesus. E Ele vai começar a mudar tudo de novo. Quem já leu na Bíblia que aquele que se converte, aquele que é novinho na fé, é como um bebê espiritual? Quem já leu isso aqui na Bíblia? Então, em Jesus a gente se torna tudo, vai começar tudo de novo. Fale com uma pessoa, mesmo que ela tenha idade, você vai ajudar, fala assim, você começou de novo. Entende? Então, essa conexão com Cristo vai fazer com que nós estejamos plugados a Ele, ou conectados a Ele. Irmãos, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Você pode pensar, será que o pastor ali está viajando? Será que ele está... Isso está na Bíblia, está exatamente na Bíblia. Em João 15, do 1 ao 7, vai falar sobre isso. Olha o que vai dizendo aí. Inclusive eu vou pedir para você mudar a palavra. Quer ver? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Diga assim, Jesus é a videira. Quem sabe que isso daqui é algo figurativo? Ou Jesus querendo dizer, da minha pessoa que vocês vão extrair tudo que vocês precisam para produzir frutos verdadeiros aqui nessa terra. E o meu pai é o agricultor. Olha lá, pronto. Todo ramo que estando conectado a mim, vamos começar a colocar essa palavra conectado para você entender. Todo ramo que estando conectado a mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos lá. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está, não deixa aí, pode falar. Jesus está falando que existe uma poda. Está limpo aí? Estamos falando aqui de agricultura, quem entende? Quem sabe que a agricultura precisa ter poda, tem que ter limpeza. Você não pode plantar uma planta e deixar lá no mato, o mato vai sufocar ela. Mas se você limpar aquela planta bonitinha, ela vai começar a produzir muito fruto, ela vai ser útil aqui na terra. Vai lá. Permanecei em mim, ou estáis conectados em mim, Jesus está falando, estejam ligados em mim, e eu estarei conectados, ou permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver conectado à videira? Irmão, pode ser que você nunca tenha visto uma videira. A videira é um toco, é um tronco assim, e desse tronco começa a sair os ramos, para lá e para cá. Videira da uva, fala para ela para videira. Videira da uva, cachos de uva. E os cachos não dá nesse tronco, dá nos ramos que estão o quê? Conectados nessa videira. É isso que Jesus está querendo dizer. Tem um ponto central de todas as coisas e sou eu. E a partir de mim vocês vão estar conectados e vão poder dar frutos, né? Se não estiver conectado na videira, assim nem vós podeis, se não estiverem conectados em mim. Vai pegando essas coisas. Um crente não é crente se ele não estiver conectado em Deus. Eu sei que hoje em dia eu vejo pessoas dizendo que são crentes, mas não dão fruto. Se não dá fruto, não está conectado em Jesus. Não tem como, não tem essa conexão. Não existe essa transferência de dados, de informações que vem de Deus. Não tem como a pessoa dizer, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não estou conectado em Jesus, porque eu não faço aquilo que Jesus está falando. Tem mais? Vai até não? Certo, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Diga assim, eu sou o ramo de Jesus aqui na terra. Eu sou o ramo de Jesus aqui na terra. Alguém vê Jesus aqui na terra andando por aí? Não. O que as pessoas veem? Os ramos, ou nós. Aquele que crê em mim, a Bíblia diz,
fará as obras que eu faço, Jesus está falando, e obras maiores ainda fará, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar. Então, nós somos o quê? Os ramos de Jesus aqui na terra, e Deus espera que esses ramos produzam muito fruto. Tá certo? Quem permanecer, quem estiver conectado em mim e eu conectado nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, olha, é nessa frase, sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. Vamos lá. Se alguém não estiver conectado em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Está dizendo, olha, o ramo que não está dando fruto, ele é limpo na poda. Ó, presta atenção nisso. O ramo que não está dando fruto, ele seca no pé lá. O agricultor, ele vai lá e fala, isso aqui está seco. Ele corta, joga no canto. E depois de tudo, vai lá e põe fogo, para não ficar ocupando espaço. Fala para o irmão perto de você assim, Deus não quer pessoas ocupando espaço. Sem produzir fruto. Aleluia. Se estiverem conectados em mim, agora ele está falando da palavra dele, da Bíblia, e as minhas palavras estiverem conectadas em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Olha como o texto ele tomou um sentido diferente, porque nós descobrimos que conexão significa transferência de coisas. Quando eu estou conectado a Cristo, coisas começam a vir de Cristo para a minha vida e vão gerar algumas coisas, algumas outras coisas. Então, você sabe que nesses dias da igreja contemporânea, igreja moderna, os frutos não estão muito abundantes, meus irmãos. Infelizmente, não existem frutos abundantes. Mas será que é porque as pessoas não conhecem, desconhecem essas verdades que estão na Bíblia? Vamos dar uma destrinchada nesse texto aí que nós acabamos de ler, para a gente entender um pouquinho. Bota de novo no verso 2 lá. Estar conectado a Cristo nos capacita a dar fruto. Aí a pergunta é, você sabe o que é dar fruto, meu irmão? Porque a Bíblia diz que eu tenho que dar fruto, mas se eu não sei nem o que é dar fruto, como é que a coisa vai fluir? Fruto é tudo aquilo que o cristão consegue gerar em fé, não por capacidade humana, mas em fé. Isso é fruto espiritual. Quem entendeu isso? Aquilo que a minha fé é capaz de fazer. Então eu só posso fazer coisas em fé abundante se eu estiver conectado com Cristo. Aleluia? Como que uma pessoa diz que tem fé e anda contra os princípios da palavra de Deus? Essa fé é inoperante. Essa é uma fé que não é fé. Ela não produz. Não produz. Nós vamos ver mais para frente, no final da ministração, que vai falar sobre falsos profetas e falsos mestres, que diz que pelos frutos os conhecereis. Então, nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E que é o fruto? Aquilo que minha fé consegue gerar. Ei, vocês podem olhar em volta aqui, ó, e ver essa igreja operando aqui nesse lugar. E vocês podem falar assim, nós somos pessoas de fé. Pode falar, da sua pessoa mesmo, nós somos pessoas de fé. Porque vocês estão gerando o quê? Frutos nesse lugar. E os frutos vão fazer toda a diferença na sua vida, tá certo? Amém? Amém. Então nesse versículo aqui a gente vê que nós podemos produzir muito fruto. Depois que nós somos limpos pela palavra, nós começamos a produzir frutos. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está dizendo que pela palavra que ele tem falado,
vocês já estão limpos, ou significa o quê? O que é estar limpo pela palavra, irmão? Não dá para operar em fé e dar fruto de fé se a gente ainda continuar vivendo como nós vivíamos anteriormente no mundo. Estar limpo pela palavra significa que você já está fazendo o que a palavra diz para você fazer e não está fazendo aquilo que a palavra diz para você não fazer mais. Isso é estar limpo pela palavra. Pessoas que já deixam de fazer aquelas coisas que a palavra está condenando e começam a fazer as coisas que a palavra está dizendo para você fazer. Então, não despreze o momento em que você está ouvindo a palavra. Amém? Ouvir a palavra e não dar atenção para a palavra é estar desconectado, que é outra coisa que nós vamos falar ainda hoje também. O perigo de estar desconectado. Nós vemos aí que alguns galhos da videira, quando estão desconectados, eles morrem e acabam sendo cortados e lançados no fogo. Então, estar limpo significa dar atenção a essa palavra e colocar em prática na própria vida. Amém? Nós não vamos na igreja, nós não viemos aqui na igreja, meus irmãos, para ouvir uma palavra para gerar um conhecimento inútil, mas um conhecimento que vai transformar a nossa vida. Se Deus está dizendo, ama o teu irmão como a ti mesmo, você só vai estar limpo pela palavra quando você amar o seu irmão como você ama você mesmo. Amém. E não é o contrário, é tanto que você ama você mesmo. Então você precisa aprender a se amar antes de dizer que ama o seu irmão. Quem está aqui? Amém. Pergunta para o irmão perto de você, quanto que você se ama, meu irmão? Quanto que você se ama? Porque, ó, eu vou falar sinceramente, eu conheço pessoas que se dizem cristãs que eu dispenso o amor que elas têm por mim. Porque elas não amam a si próprias, elas se destroem. Falam, esse tipo de amor eu não quero para mim não. Se você destrói a você mesmo, imagina o que você vai fazer comigo. Não quero não. Mas se você se ama bem, eu quero teu amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí é um amor gostoso, um amor que você faz bem para você, vai fazer bem para mim também. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Não é difícil. Então estar limpo pela palavra significa colocar a palavra em prática, parando de fazer o que ela diz para parar e fazendo o que ela diz para fazer. Simples, não é simples, amor? Eu acho super simples. Não tem dificuldade nenhuma em entender o que é estar limpo pela palavra. Verso 5. Olha o que está escrito ali. Porque sem mim você não pode fazer nada. Ei, não tem crente que consiga fazer alguma coisa sem Deus. Não tem crente que consiga fazer alguma coisa sem conexões. Amém? Amém. E esse texto vai muito além do que você imagina, porque às vezes a gente fica imaginando, sem Jesus eu não consigo fazer nada. Mas quem é Jesus aqui na terra? Olha para o irmão que está do seu lado aí, ó. Sem você, meu irmão, eu não consigo fazer nada. A Bíblia diz que nós somos Jesus aqui na terra agora. Glória a Deus. Porque tem gente, sem Jesus eu não consigo fazer nada. Mas espera aí, Jesus está sentado à destra de Deus. Você tem que ter uma relação muito forte com Jesus para você dizer que você não consegue fazer algo sem Ele. Mas olha em volta aí. A Bíblia diz, existem certos princípios na Bíblia que nós precisamos atentar. A Bíblia diz assim: quem diz que pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão que está do lado aí, que você pode ver, tocar, cheirar, pegar. Então, antes de nós falarmos alguma coisa em relação a Deus, nós temos que fazer algo em relação a esse mundo com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso aí não tem como instalar. Então, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se Jesus diz ama teu irmão como a ti mesmo, significa que você depende do seu irmão que está indo lá. Você depende das pessoas que estão ao seu redor. Eu fico imaginando eu e a Rose, como
O pastor Cauê falou aqui, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Sim, eu até entendo o que o pastor Cauê quis dizer. Se não fosse vocês, o que seria de nós? Porque um depende do outro. Um depende do outro aqui, né? Essa relação de estar conectado vai muito além do que a gente imagina. Amém? Então repete comigo assim: sem Jesus, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Amém? Amém. E o que é ter Jesus na nossa vida? É tudo que Ele fala na sua palavra. Como eu posso dizer que eu estou conectado com Jesus se Ele ensina algo na palavra e eu não faço? Como eu posso dizer que eu estou conectado com Jesus se os seus ensinamentos não são visíveis na minha vida, não está dando fruto na minha vida? Versos 3. Diga assim: estar conectado a Cristo é estar dependendo totalmente de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui outro texto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo e secará, e o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. Irmãos, está falando de ramo mesmo, sabe? O que nós estamos lendo figurativamente, está falando de um pezinho de uva lá? Ou está falando de gente? E se está falando de gente, o que significa isso que está falando aí, meu irmão? Ser lançado no fogo significa o quê, irmão? Perdição, diga perdição. Desconexão pode gerar a tua perdição. Não, mas eu sou salvo para sempre. Onde é que isso aí está na Bíblia? Eu já ouvi crente falar isso, uma vez salvo para sempre. Onde que isso está na Bíblia que eu posso te provar em uns 10 versículos que tu perde a salvação se você não andar na linha com Jesus? É estranho, porque às vezes a gente ouve falar umas coisas e grava aquilo na mente, aquilo é confortável. Nossa, estou salvo para sempre, vou fazer o que eu quiser na vida, porque um dia eu aceitei Jesus. Ei, até ministros do Evangelho vão chegar diante de Deus, e Deus vai falar assim: eu não vos conheço, vocês que praticaram iniquidade. Ministros do Evangelho vão estar diante de Deus lá, e eles vão falar assim: mas nós fizemos isso, fizemos aquilo. Eu falei: não conheço vocês. Jesus vai falar com misericórdia um negócio dele. E aí tem gente dizendo que não se perde salvação, não, irmão. Eu vejo na internet, a internet, do jeito que ela é uma bênção, ela é uma maldição, né? Depende do lado que você tem dela. Eu vejo os caras pregando essas coisas, falando muito de besteira, né? Falando contra dízimo, falando contra oferta. Eu falo assim: meu, que igreja que esse povo é? Porque a igreja que eu faço parte paga 20 mil quase lá de despesa mensal. Eu falo assim: como que eu vou pagar 20 mil de despesa mensal se o dízimo não existe mais, esse negócio de oferta não funciona? Como é que a gente vai pagar todas essas coisas aí? Pensa no negócio. Hein, pastor? Fala aí, chegar no fim do mês aí. Existe o dízimo profético. Como é que vai pagar as despesas, né, para avançar com a obra do Senhor? Então, irmão, eu vejo muitas coisas que estão fora da palavra de Deus e as pessoas acabam comprando todas essas coisas. E infelizmente isso daí é um pé para perder a salvação, é um passo em direção a perder a salvação. Porque uma pessoa que crê em certas heresias na Bíblia, ela vai caminhando naquilo, quando ela vê, ela está perdida, ela não está nem indo mais para a igreja, porque ela ouviu falar que hoje em dia não se congrega mais. Eu posso servir a Deus em casa direitinho. E a unção que vem sobre a reunião dos irmãos? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce pela barba do sacerdote que consegue trazer para o povo. Como é que fica isso daí? Fala para uma pessoa perto de você: o seu smartphone nunca vai ser o seu sacerdote. Nunca. Aleluia. Eita, se
estiver conectado comigo, será lançado fora. Eu vou ler um texto aqui, depois nós voltamos de novo para esse livro, tá? Eu quero aqui mostrar para você, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Em chama de fogo. Eu não sei o que você imagina. O que é chama de fogo? Quem já se queimou aqui de alguma forma? Misericórdia, né? O negócio é feio, né? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Peraí. Deus está dizendo, olha, a coisa vai ficar feio para aqueles que não conhecem a Deus. Mas está falando só daqueles que não conhecem a Deus aí? Porque tem um E ali agora, e mais alguém. E contra os que não obedecem ao Evangelho. Irmão, para obedecer ao Evangelho tem que estar dentro da igreja. E para desobedecer ao Evangelho tem que estar dentro de uma igreja também. Porque quem está lá fora e não conhece a Cristo está vivendo a sua natureza pecaminosa. Ele não está desobedecendo ao Evangelho porque ele não conhece o Evangelho. Mas fala para o irmão para você, mas você conhece. Mas você conhece. Você pode obedecer. Mas você conhece. Amém. E você pode desobedecer. Glória a Deus. Isso é bom. Olha lá. Vamos ficar nesse aqui que é o que interessa para a gente, porque agora todos nós aqui temos Cristo, somos salvos e coisa e tal. E vamos passar a eternidade com Jesus, não é assim que o povo gosta, no meio dos anjos e coisa e tal, né? Mas só aceitou a Cristo naquele dia. Mas muita coisa ainda vai ter que acontecer na vida de cada um. E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 9. É 9, né? Ou é só até o... Hã? Não, nosso Senhor Jesus. Aí, tá. Estes quem? Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que desobedecem o Evangelho. Está falando de pessoas dentro da igreja mesmo. Cuidado aí. Lembra que o pastor está trazendo aqui os 5 dons ministeriais para vocês conhecerem? O apóstolo, ele vai gerar temor. Por isso a palavra dele pega pesado. Temor é o quê? É ter medo mesmo. Ter medo de cometer erro. Eu tenho medo de cometer erro com Deus. Aí naquela de chegar diante de Deus, ele falar assim para mim: eu não te conheço não, você pratica a iniquidade. Eu não quero isso para mim não. Então eu tenho temor disso. Então eu vou procurar não me tornar um falso mestre nem um falso profeta. Quem está aqui? Amém. Vou lutar para isso, para eu não cometer esses erros. Agora olha que interessante. Esses sofrerão pela penalidade de eterno quê, irmão? Destruição. Onde é que vai ter eterna destruição? Fala para o irmão para você, no lago de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, irmãos, esse negócio de falar, não, nós somos crentes e estamos de boa, não cai nessa não. Tenha a sua vida bem conectada com Cristo, que vai dar tudo certo. Você vai exatamente usufruir daquilo que Deus. Amém. Certo? Então, o chamado apostólico é para gerar conexões. Fala para quem está perto de você. O chamado apostólico é para gerar conexões. Amém. Aleluia. Você está aqui ou não? Deus é bom em todos os tempos. Aleluia. Olha que legal, aí, ó. Caderninho novinho, primeira ministração. Fragrância bom. Você não usa caderno, né? Você é revoltoso, né? Eu uso, mas é meio Verso 7 daquele. Isso. Para encerrar aquele texto que a gente estava analisando lá, olha que interessante. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou se estiverem conectados em mim e as minhas palavras estiverem conectadas em vocês, pedireis o que
quiser, será feito. pastor, por que eu oro e Deus não me responde? Tem condição, irmão. Olha aí. Oração tem condição. Usar o nome poderoso de Jesus tem condição. É tudo condicional, não é assim. Recebi Jesus em nome de Jesus. Satanás sai. Aí Satanás já fala todos os seus podres. Tem que arrumar a vida. Por isso que tem que ter conexão, arrumar a vida. Dar fruto verdadeiro de cristão. Aí as coisas vão fluir, tá beleza. Não vai acontecer nada. Pedireis o que quiser. Irmão do céu. Pega esse negócio aqui, irmão, pega isso aqui. Se você gerar a conexão certa com Jesus e com seus irmãos e começar a gerar muito fruto, a sua oração vai funcionar 100% o tempo todo. Você vai orar por tal coisa, vai acontecer. Você vai orar por tal coisa, vai acontecer. Aí eu vou falar, Amém. pede oração para o irmão ali, que é o seguinte. É isso Ali aí. ele orou, tá certo, o negócio funciona. Tem condição? Tem condicional? Não tem? Então a Bíblia não é como algumas pessoas leem a Bíblia como se fosse uma coisa nada a ver. Não, tem tudo uma regra aí, tem todo um caminho a se seguir para chegar em algum lugar. E é isso que Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles ficam batendo e ensinando o povo. Vocês precisam aprender a ser cristãos de verdade, para que todas essas promessas cheguem até vocês e se cumpram na sua vida. Aleluia. Amém? Quem está aqui? Amém. Uma igreja que não tem palavra, uma igreja que para operar precisa apagar a luz e ficar no escuro, que senão não se move no Espírito. O que é mover no Espírito? Pergunta para o irmão perto de você, o que é se mover no Espírito? Eu garanto para você que desde a hora que eu pisei aqui em cima, eu estou me movendo 100% no Espírito. Amém. Não falei uma vez em línguas ainda, e eu oro em línguas. Estou me movendo no Espírito. Amém. Glória a Deus. E você está recebendo a palavra com o coração aberto, você está se movendo no Espírito. Glória a Deus. Como que, irmãos, nós podemos viver os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo sem ter conhecimento dessas coisas e andando de qualquer jeito aqui nessa terra? Comprando vassoura que varre o pecado, misericórdia. A Bíblia diz que por causa do sangue de Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre mim, mas ele ainda vai querer dominar. Mas ele não tem domínio. Agora nós temos o quê? O poder em Cristo, através daquilo que foi conquistado para poder resistir o Satanás, para resistir o pecado. Quem está aqui? Amém. Não adianta, meus irmãos. O Evangelho não é uma coisa, sei lá, que acontece de qualquer jeito. Ela tem todo um processo, e é um processo, às vezes até, meus irmãos, demorado. Eu estou há 34 anos nessa palavra, e eu estou no processo. Aleluia, quem está aqui? Amém. Quem está no processo ainda aqui? Amém. Quando acaba esse processo? Não sei, né? Acho que esse processo vai continuar até a volta de Jesus, né? É isso? Glória a Deus. Olha que interessante então. Então quer dizer que as minhas orações, elas vão ter poder se eu me conectar. Irmãos, agora eu quero falar uma coisa chata dentro da igreja. Infelizmente, existem pessoas na igreja que estão desconectadas da realidade cristã. Não viveram ainda nada do que é pregado. Às vezes algumas pessoas podem entrar na igreja e falar: nossa, eu vejo esses pastores pregar isso, aquilo, eu não vejo nada disso na minha vida. A culpa é do pastor. A culpa é da palavra de Deus. A culpa é de Jesus Cristo.
Não, irmãos, tem alguma coisa errada com a minha vida se eu não estou vivendo. O que é que está errado aqui? Eu tenho que descobrir. Pessoas estão desconectadas. Repete comigo, desconectadas. Repete comigo, antônimo de conectado. É o contrário. Desconectado. Desligado. Aí eu fui lá procurar o que significa essa palavra desconexão. Ok? Que a gente pensa que às vezes é exatamente o contrário daquilo que não, às vezes vem até algo a mais. Situação em que alguém se encontra desatento. Fala com o irmão perto de você. Irmão, se você olhou agora há pouco aí no seu celular para ver o seu WhatsApp, pode falar, fala. Seu WhatsApp ou qualquer outra coisa, você está desconectado. Porque conexão não diz. Quem está lá nossa Deus, né? Você está lá na melhor parte do filme, cai a bendita da internet, cai, bum! Você fala, não acredito, não, logo agora. Desconectou, não tem mais ligação, já era. Qualquer coisinha que fizer. Aleluia, está aqui, irmão? Amém. Essa não estava na pregação, não. Se você tomou aí, aprende, meu irmão. Com Jesus é assim. Amém? Quem está aqui? Amém. Com Jesus é desse jeito. Aleluia. Situação em que alguém se encontra desatento, alheio aos acontecimentos. O cara está, vamos falar, o cara está boca aberta lá, está um mover do Espírito dentro da igreja e o camarada está lá. Pensando na pizza, hoje é domingão, hein? Onde que eu vou almoçar? Está desconectado. Está alheio aos acontecimentos, dos dados e informações que estão chegando ao seu redor. Ou emocionalmente isolado. Isolamento também é desconexão. Da igreja, dos irmãos. A pessoa se isolou muito, ele está se desconectando da realidade da coisa. E aí fica... né? Agora eu quero falar algumas coisas que vão... Eu não costumo pregar só para mostrar o problema, mas eu gosto de ajudar as pessoas a enfrentar os problemas. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando aqui um pouco mais também sobre como enfrentar essa desconexão, o que é que pode estar gerando essa desconexão. Existem coisas que são bem sutis, são coisas pequenininhas, meus irmãos, que a gente precisa atentar para essas coisas. Eu costumo ir na oração, na reunião de oração que tem toda segunda-feira lá em Atibaia. A gente vai se reunir numa sala, tá? Irmãos, se o momento de oração vamos orar em línguas, tá? Tem lá o pastor Eduardo, ele começa, vamos orar um tempo em língua, beleza, é línguas. Estou conectado no grupo. Amém? Amém. Fala para o irmão perto de você. Não se lê Bíblia, não se canta louvor. E se você é batizado no Espírito Santo, fala para a pessoa. Se você é batizado no Espírito Santo, você ora em línguas, não em português. Glória a Deus. Conexões pequenas que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Amém. Quem entende isso aqui? Amém. Outra coisa que eu acabei de citar. Você está no culto, o momento de louvor. Eu vou ficar conectado, eu quero louvar. Eu vou ficar atento na letra. O que é que a letra está falando? Levanto minhas mãos. Desconexão, irmão. Está desconectado. Amém? Amém. Irmão, a palavra de Deus vai mudar a sua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Desliga, fala com o irmão perto de você. Desliga a porcaria do celular. Fala desse jeito, né? Desliga essa porcaria do celular na hora do culto, meu irmão. Fala para o irmão perto de você. É apóstolo, meu. Vai fazer o quê? Fala, velho. É apóstolo. Pastor não, né? Desliga. Como que o pastor falaria aqui?
Irmão, desliga, por favor, desliga esse abençoado desse celular. O apóstolo chama de porcaria, porque tem hora que o celular é uma bênção na vida da gente, mas tem hora que é uma porcaria. Ele quebra as nossas pernas. Ele acaba conosco. Obrigado. É bom ter, irmãos, atentos. Quase que eu derrubo assim. Aí o irmão fez assim, conectado. Esse aí está conectado comigo. Está cuidando, né? Para que eu não faça uma. Manda botar aquele negócio aqui, derrubo. Ei, deixa eu falar para você. Então, existem maneiras de se desconectar que são sutis. E você pode impedir isso, como eu acabei de dizer, desliga esse negócio aí. Entrei no culto, agora eu vou ouvir a palavra. O que eu quero com o celular agora? Não tem porquê. É que esse fulano pode me ligar, ele que espere, você está recebendo a palavra de Deus. Você está você está ali, face a face com Deus. Agora é eu e Deus, que eu não estou nem aí com ninguém, meu irmão. Mas ele vai, é um negócio, ele que espera, se ele estiver interessado no seu negócio, meu irmão, ele vai te procurar daqui a 50 minutos, que é o tempo normalmente que prega. Deus vai acontecer. Vai lá. Não é verdade? Deixa ele. Está aqui ou foi para cá? Não, o parente nunca veio na sua casa, ele vem no domingo na hora do culto, irmãozão. Traz ele. Traz ele junto. Mesmo. Vamos para o culto, quem mandou você chegar aqui? Não, mas eu não vou nesses lugares, então você ficaria na minha casa, espera aí, porque eu vou. Não, eu tenho que fazer a sala para ele. Que fazer sala, meu irmão? Eu quero conectar com Cristo. E aí as coisas vão fluir na minha vida, senão não vão fluir. Agora, existem várias coisas que podem te desconectar de Deus, que aí já é mais sério. Essas pequenininhas que a gente vê aí é fácil de arrumar. Você desliga o celular, traz o parente para a igreja, aí por aí vai. Você faz um monte de coisa para resolver isso. Mas existem coisas que são um pouquinho mais pesadas e mais sérias também, porque a desconexão pode ser destrutiva na sua vida, né? Uma delas está lá em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aqui, o pecado, fazer separação é desconexão. Desconexão de Deus. O pecado te desconecta de Deus. Não é ir à igreja só, não é só fazer o rema, não é só ser dizimista, não é só isso. O pecado nos desconecta de Deus. Rompe essa ligação que a gente tem com Ele. E esse é sério, porque é um negócio. O pecado, se ele não for combatido de perto, ele toma proporções que são incontroláveis. Quem entende isso? Eu não vou pedir para você levantar a mão aí, mas você já experimentou isso aí. Um pecado que você não consegue se livrar dele. A luta tem que ser grande. E diz que nos desconecta de Deus. Então, uma das coisas é pecado. Diga para uma pessoa perto de você: cuidado com o pecado. Ele pode te desconectar totalmente de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, está lá em Hebreus 10. Vamos ler o 38 e o 39. Todavia o meu justo viverá. Vocês são do verbo da vida já aqui, né? Então você já sabe que você é justo, você não é mais pecador, né? Porque se você for pecador, aí você precisa de Jesus. Porque pecador não entra no céu. E como eu vou entrar no céu, eu sou justo, porque Jesus me fez justo. Ele tomou meu lugar como pecador lá naquela cruz, para que eu fosse justo como ele aqui na terra. Todavia o meu justo viverá pela fé. Agora olha que interessante. E se voltar atrás, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então voltar para trás te desconecta com Deus. Voltar a fazer, a pensar, a falar do jeito que você falava lá atrás, quando você não tinha Cristo. Nós, porém, diga para uma pessoa perto de você aí, agora vai falar da gente, irmão. Nós, porém, não somos dos que
que retrocedem para onde, irmão? Perdição. O que nós falamos agora há pouco aí? Que a desconexão leva a quê? A perdição, ao lago de fogo. Nós não somos daqueles que voltam para trás para voltar para o inferno, não, meu irmão. De jeito nenhum. Nós vamos para frente, ó. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Diga assim, ó, eu vou continuar em frente com Cristo, meu amigo. Não volto para trás, não, vou continuar em frente. Diga de novo, vou continuar em frente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Mais uma coisa que te desconecta. Essa aqui é pior, porque ele te desconecta de Deus e te conecta ao Satanás, o diabo. Não pensa aí, perdi a conexão com Deus, agora me conectei ao Satanás. Misericórdia, aí a coisa fica bem complicada. Foi próximo. João 8, 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus estava falando com o povo lá, com o povo que era povo de Deus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha, ele está falando assim, olha, não seja incapaz de ouvir a minha palavra, porque se você está resistindo à minha palavra, é perigoso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então, se eu falo mentira, eu me desconecto de Deus e me conecto ao Satanás. Eu deixo de ser filho de Deus, eu deixo de ter o pai Deus e começo a ter o pai da mentira, que é o pai da mentira, que é o diabo. Amém? Então eu falo para o irmão perto de você, mentira nunca mais na sua vida. Irmãos, como não mentir? Aí você fala, ó, como não mentir, pastor? Porque tem hora que você não... Eu omiti a verdade. Que coisa feia. Falar essa palavra, eu omiti a verdade. A Bíblia é muito clara. Você não tem que falar sim para tudo, e você não tem que falar não para tudo, mas você tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é mentira. O que passar disso provém, a Bíblia diz, seja a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno, provém de Satanás. Então, tem um jeito de vencer a mentira? Tem. Falando sim ou não. Simples assim, sim ou não, acabou. Beleza? Deu para pegar? Faça. Eu não sei se é a última vez que eu vim aqui, eu preguei sobre isso. Sim, sim, não. Aleluia, não, né? Tá certo. Irmãos, eu vou encerrar aqui com 3 coisas muito importantes para você. Você precisa aprender a identificar coisas que vão te desconectar. Porque dentre todas, essa é a mais perigosa e é a mais poderosa desconexão que pode haver na vida de um crente. O que é? Falsos ensinamentos. Isso dá a impressão que a pessoa está conectada com Deus, mas ele está totalmente desconectado, porque aquilo que ele está vivendo não foi Deus que disse, não foi Deus que ensinou, e muito pelo contrário, está contra a palavra de Deus. Agora, para nós não vivermos isso, nós temos que aprender a identificar algumas pessoas aí. Primeiro, os falsos profetas. Você precisa aprender, diga assim, eu preciso aprender a identificar falsos profetas. Tem que aprender. Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas. Esse acautelai-vos tem a mesma conotação de aprenda a identificar. Amém? Que se vos apresentam disfarçados do quê? Então você não vai conseguir ver. Olha para o irmão perto de você aí, ó. Uma ovelha do Senhor, olha a ovelhinha do Senhor aí, ó. Olha aí. Mas você não vai saber dizer se ele é falso profeta ou não. Porque ele está disfarçado de ovelha, disfarçado de
crente, diga, disfarçado de crente, dentro da igreja, bonitinho, olha aqui, fala aqui, faz aqui, e não sei o que, é dizimista, é não sei o que, está em tudo. Aliás, ele está mais presente do que crente autêntico, às vezes. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos, vamos lá, agora ficou bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é por mover o espírito, não é porque o cara é eloquente, não. É o fruto de cristão que ele faz. É o fruto do Espírito que se manifesta na vida deles. Sabe por quê, irmãos? Que pelos frutos a gente conhece? Porque, como diz ali, nós vamos ver, porventura, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos. Você consegue colher uma fruta, ali tem um pé de goiaba. No tempo da goiaba da maçã, não se pode, porque aqui não é um pé de goiaba. Ele vai mostrar exatamente quem ele é, não adianta. Não pode se disfarçar de ovelha, mas uma hora ou outra, os dentão de lobo do cara vai aparecer. Porque ele não é ovelha. Ele não consegue ser uma ovelha. Amém? É mais, né? É até aí só? Isso aí? Então tá bom. Agora, deixa eu te perguntar. Como é que você conhece bons frutos como daí? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Você sempre vai ver fruto mau na vida dessa pessoa, por mais que ela tente enganar. Tem mais. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Então qual é o destino do falso profeta? Fala para quem está perto dele, vai para o inferno mesmo. Ele pode dizer que ele é o que ele quiser, vai para o inferno, porque ele não tem Cristo, ele não está conectado à videira verdadeira não. Pronto. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, fruto, eu não vou poder entrar aqui por causa de horário, essas coisas, mas você vai lá em Gálatas 5, lá você vai ver o fruto do Espírito, o que é que um cristão bota para fora, um cristão de verdade. Aí você vai conseguir identificar direitinho se o camarada está bem. Irmãos, você não diz que uma pessoa é crente dentro da igreja, não é aqui. É na sua vida cotidiana, é com a sua família, é no dia a dia. Aqui na igreja qualquer um pode botar a capa de ovelha e ser outra coisa totalmente diferente. Mas essa pessoa não consegue viver como ovelha 24 horas por dia. Ela tem que expressar a natureza verdadeira dela uma hora ou outra. Então, pelos frutos os conhecereis. Segunda coisa, não vai ter só falsos profetas, mas vão ter também falsos mestres dentro da igreja. 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, que nós acabamos de ver, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente o que, irmãos? Heresias destruidoras. Heresia, irmão, a pessoa pregou algo que não condiz com a palavra de Deus, é um falso mestre, irmão. Está pregando heresia, está pregando aquilo que a Bíblia não diz, ou está tentando distorcer a verdade, é um falso mestre. Então você pode identificar, né? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmo repentina destruição. Olha que interessante que está escrito aqui, ó. A ponto de Jesus não ser o ponto principal da igreja. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem mais Jesus como ponto principal da igreja. E tem mais, hein? Escuta aí, ó, vai vendo. Olha lá. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Irmãos, prática libertina está relacionada com pecado sexual, meu irmão. Igreja que não tem limite nessa área, tem falso mestre lá, meu irmão.
pode vestir o que quer, pode fazer o que quer, pode... Olha, infelizmente, meus irmãos, quando as práticas sexuais dentro da igreja não são corrigidas pelo pastor, esse pastor se torna... Desculpa aí, agora vou ter sendo uma saia curta, né? Mas tá lá. Esse pastor está se tornando um falso mestre. Então não vamos aceitar tudo. Pecado sexual, a Bíblia diz que é. Mas e o governo? Eu não sigo o governo, eu sigo Jesus. Fala para uma pessoa que vai dizer, nosso negócio é com Jesus, não é com o governo. Mas o governo fez leis, e que se dane as leis. Eu vou ficar com aquilo que a Bíblia está falando. Não é a primeira vez que a igreja é perseguida, não, meus irmãos. Não é a primeira vez que a igreja é perseguida. Nós tivemos irmãos e cantamos hoje num dos louvores que os leões não pararam a igreja. Leões foram cristãos que não receberam aquilo que o governo estava falando para acabar com o cristianismo. Não aceitaram aquilo e foram jogados aos leões. Amém? Pergunta para o irmão perto de você: você está pronto para morrer por Cristo? Está pronto para morrer por Cristo? Eu não ainda, então fique pronto. Porque a gente nunca sabe em que ponto vai chegar as coisas nesse mundo, nesses últimos tempos que antecedem a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se ele não voltasse um pouquinho antes, olha o que a Bíblia diz, se ele não abreviasse o tempo, nem os escolhidos aguentariam. Então o negócio não vai ser brincadeirinha, tá? Fala, então ele vai subir aqui. Agradeço a sua presença. Eu não devia ter trazido o apóstolo, né? Vai ser só 4 dons ministeriais. Tem mais um, né? É 3? É 3 ou só 3? Foi qual? Tem mais um, né? 3. Também, outra coisa para você identificar. Também, movido por avareza, farão comércio de vós. Meu irmão, você ir na igreja para ficar ouvindo o cara pedir dinheiro a vida toda, meu amigo, e não vem palavra, é só dinheiro, 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 está fazendo comércio, né? Tem um momento, não tem um momento aqui? Tem aqui ou não? Deve ter, né? Se não tiver, está fora da palavra. Tem um momento aqui para você entregar seus dízimos, suas ofertas, e é você ministrado um pouquinho naquilo ali? É isso aí, ó. Tem que ter mesmo. Mas fazer comércio do povo, tudo na igreja é comércio, vende isso, vende aquilo, vende... Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito que funciona. Isso aí é falso mestre. É querer usar da igreja do Senhor Jesus para benefícios próprios. Amém? Que mais? Falando com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Misericórdia. Amém? Então, uma das coisas que também vai acontecer. E a última coisa que eu vou falar aqui, eu deixei para o fim, porque é a coisa mais importante de todas. Você aprendeu a identificar falsos profetas, você aprendeu a identificar falsos mestres. Mas repete comigo agora. Agora eu vou aprender a identificar a mim mesmo. Agora, quando você estava falando dos outros, estava legal. Agora você vai aprender a identificar você mesmo. Em que pé você está no meio de tudo isso que foi ministrado aqui hoje? Tá certo? 1 Timóteo 4, nós vamos ler do 3 ao 5. 2 Timóteo. Pois haverá tempo. Eu não sei se você acompanha, tal. Eu acompanho muito porque eu tenho que estar conectado, né, com as informações da igreja atual. Mas nós estamos vivendo isso aqui. Esses são os nossos tempos. Essa palavra foi escrita para os nossos tempos agora. Pois haverá tempo, e é esse, em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não estão aguentando a palavra do jeito que ela é. Tem gente aí que diz que já está querendo mudar até a Bíblia. Não, precisamos reescrever a Bíblia e contextualizar a Bíblia para os padrões atuais. Como é que é? Olha aí. A sã doutrina, fala para o irmão perto de você. A sã doutrina, a palavra, não fala o que você quer ouvir. Ela fala o que você precisa ouvir.
Quando você está indo atrás de algo que você quer ouvir, você não está atrás da palavra. E é isso aí, por isso que você precisa se identificar. O que é que você está querendo ouvir? Palavra que faz bem a você? Ou palavra que vai te transformar? Palavra que vai falar com você e vai mexer com as suas estruturas para que você possa mudar? Ó. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão do que, irmãos? Mestres e falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Não, a palavra tem que ser suave. Não pode falar no culto essa porcaria de celular. Olha lá. Próximo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê, irmão? Fábula. Fábula não é palavra, meu irmão, é invenção. É invenção, meu irmão. Amém? Quem amém? Amém. Fábula é invenção. Tudo que é inventado dentro da igreja. Aí a pergunta, você gosta disso? Lembra que aqui é para você identificar você mesmo. Em que pé que você está nesse? Você gosta dessa coisa inventada? Você gosta de uma palavra que você sai pisando nas nuvens? Nossa, foi demais. Eu descobri que o pecado que eu tenho, eu posso estar levando ele até que Jesus volte. É bacana a palavra. O falso mestre, meus irmãos, ele tem o poder de manipular a própria palavra para trazer essas coisas que as pessoas gostam. Amém? Amém. Por exemplo, o casal não está bem. Eu vou ensinar um falso mestre para vocês. Aleluia, irmãos! Tudo bem com vocês? Você sabe que eu estou estudando a palavra de Deus e eu descobri coisas que eu nunca ouvi falar até hoje. Vocês sabem que eu descobri que aqueles reis do passado que tinham várias mulheres pode ser vivido hoje? Não, pastor, você está ficando louco, o que é isso? Fala aí, pastor, você está doido? Não, mas calma, irmãos, eu posso provar isso biblicamente para você. A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. Mas a Bíblia também diz que o homem tem que viver de glória em glória. Você foi bom. Fala sério. Vocês dão risada porque vocês são da palavra e vocês acham barato, mas bota isso na cabeça de um cabra que tá com a pá virada, né? Que gosta, né? De uma glória, né? Ele gosta de várias glórias, né? O cara. Oh, irmão, você saiu daqui, irmão. Olha, irmão. O meu auxiliar. Não tem.